Oi, tudo bem? Tudo bem, É, minha irmã? tudo bem. Esse irmãos é o Sandro e é um prazer estar aqui com você, poder conversar, a tecnologia nos viabilizando, né, esse momento juntos, muito bom. Eu queria que a gente começasse contando um pouquinho da sua história, do chamado de Deus para a sua vida, como que foi tudo? Bom, eu quero agradecer a Deus por estar aqui, né, com você. A tecnologia nos permite isso, e isso é muito bom em momentos de crise, momentos difíceis. Eu acho que a única coisa que a gente não pode perder é a esperança. Então, estamos juntos aqui porque o trabalho não pode parar e o Senhor nos comissionou para uma missão. Bom, o meu chamado, acho que acontece como a maioria dos chamados dos missionários que têm estado hoje desenvolvendo os trabalhos pela qual chamou a Deus, né? A igreja local, primeiramente, cumpriu e cumpre um papel fundamental nesse processo, e eu acho que a vida do vocacionado, daqueles que estão sendo chamados por Deus, as primeiras coisas que a gente tem que aprender a lidar são com perguntas sem respostas. Então, a gente sente o coração caminhando para um caminho que só com o tempo a gente vai descobrir que é certeza que Deus de fato está nos chamando. E depois vem a nossa luta para manter a ansiedade no lugar e tentar encontrar caminhos para as respostas que no momento a gente em que está vivendo a gente não tem. Será que eu sou chamado mesmo? Será que Deus me chamou? Será que isso aqui não é coisa da minha cabeça? Então, assim, aconteceu tudo nesse contexto, né? Mas no contexto de igreja local, com uma convicção muito forte de que a minha vida precisava de resposta para a existência nesse mundo e, junto com ela, uma busca por respostas em me sentir dentro do que estava acontecendo na igreja local, um senso de pertencimento ao que Deus estava fazendo. Então, assim aconteceu o chamado, né? E de acordo com que eu mergulhava nas escrituras em busca de resposta, mas Deus confirmava que de fato ele estava me conduzindo para algum lugar. Então, isso aí só foi com o tempo, né? Depois de muito tempo que isso ficou claro, mas o senso de ser desafiado para trabalhar em relação à necessidade e o grito de socorro do mundo, num primeiro momento, foi aquilo que mais me marcou. Querer ser resposta para a dor do outro. Então, vivi um momento de estar inconformado com estar vivendo a minha vida sem se preocupar com o outro. Então, as primeiras indícios de que de fato Deus estava me chamando, e isso foi se confirmando com o tempo, se deu nesse contexto, né, de que a dor do outro começou a mexer comigo também. Sim, que bom. E eu queria saber como é o trabalho que o senhor desempenha, no campo? Bom, entre a sua primeira pergunta, isso é muito interessante, e a segunda, é, houve um tempo aí, anos, em que eu trilhei até chegar ao campo missionário, né? Meu primeiro trabalho foi na Bolívia, né? Foi um ano ainda de experiência. Nessa época eu era noivo. A minha então esposa hoje na época foi para Venezuela para passar um tempo. Voltamos, nos casamos, trabalhamos um pouco no Paraguai, mais um ano no Paraguai. E em 2007 nós fomos para a China. Então, 2007 começa a minha jornada na China, depois de trilhar um bom percurso fora dela, mas sonhando com China. É, os trabalhos foram diversos, né? Desde 2007 eu fiquei 12 anos na China, voltamos ano passado para um período de descanso, e nesse período de descanso estamos no Brasil hoje, esperando um tempo certo para o retorno para o campo. Então, nós fizemos vários trabalhos, né? 2007 e 2008, nós nos envolvemos com produção de material audiovisual, incluindo o filme Jesus. Então, é uma história longa, muito longa, né? De como é que a gente chegou a começar a produzir o filme Jesus. Mas, assim, em resumo, a gente chegou a distribuir milhares de filmes Jesus na China e produzia esses filmes, mais ou menos, depois de um bom tempo, praticamente aí 100 cópias em 5 minutos.
Então, isso significava que em 1 minuto a gente conseguia produzir 1000 cópias do filme de Jesus. Depois veio distribuição de Bíblias, né? Durante muito tempo a gente se envolveu com o processo de distribuição de Bíblia. E, por último, treinamento de líderes e plantação de igreja, isso dentro de um movimento entre missionários brasileiros e missionários chineses, entre uma iniciativa da Junta de Missões Mundiais em lançar sementes no passado ainda, isso há uns 4, 5 anos atrás, para que a gente pudesse colher frutos hoje. Então, hoje nós temos 25 plantadores de igreja diretamente na China e mais outros líderes locais envolvidos no processo. Mas diretamente são 25 líderes chineses plantando igreja. Nos últimos, talvez, aí, 4 anos, nós plantamos mais de 200 igrejas na China. Essas igrejas não são, não pode ser olhada do ponto de vista de como é uma igreja no Brasil, principalmente quando a gente olha para a nossa estrutura batista, a gente tem uma maneira de ser igreja, como é que se constitui uma igreja, mas no caso do trabalho na China não tem nada a ver com isso. Geralmente uma pequena igreja, nós chamamos na China de mini church, né? Ela tem de 10 a 15 pessoas e um líder e um auxiliar. Esse auxiliar ele é treinado para, na multiplicação dessa mini church, ele assumir a liderança e de maneira que intencionalmente todo ano a igreja se multiplica. Então seria mais ou menos o que a gente faz aqui, por exemplo, com a igreja multiplicadora, né? Essa ideia de multiplicação de volta aos princípios, mas no caso da China não existe pequenos grupos, o sentido maior do trabalho é focado em mini church. Uhum. Tá bom. E as necessidades que você tem visto no campo, os desafios, quais são? Quais foram? Bom, essas perguntas são boas porque assim elas são amplas, né? A gente aí consegue pelo menos em cada pergunta que você me fez aí, pelo menos falar meia hora. Mas são muitos desafios. Não tem um único desafio, mas eu acredito que para mim um dos grandes desafios do trabalho missionário, principalmente quando a gente pensa do ponto de vista denominacional ou do envio de estrangeiro para uma realidade diferente da sua. Eu gosto muito de pensar que às vezes nós estamos na nossa vontade de fazer a obra do Senhor, nós temos que tomar cuidado para a gente não atropelar os processos. A gente tem que ter em mente que quando nós nascemos, o Senhor já estava trabalhando no mundo que Ele tem sobre o controle de todas as coisas. E eu acho que um dos grandes desafios é tentar entender a realidade do povo e, a partir da compreensão da realidade do povo, ter sabedoria no Senhor, de poder trilhar caminhos que, de fato, respondam aos desafios existentes em cada lugar. Seria mais ou menos como elaborar respostas sem saber quais são as perguntas. É difícil a gente elaborar respostas quando a gente não sabe as perguntas. Então, às vezes, o missionário corre o risco, na sua ânsia e na sua vontade de fazer o trabalho, dele levar para o campo respostas de perguntas que ele não tem. Então, só se pode obter respostas quem vai viver com o povo, aprender com o povo, caminhar com o povo, chorar com o povo e tentar pensar a partir da realidade do povo. Então, os grandes desafios, para mim, eles têm a ver com isso, porque muitas vezes a gente pode desenvolver trabalhos que não respondem, de fato, à real necessidade do povo. Pode até surtir efeito, porque o Senhor é soberano, mas do ponto de vista estratégico e de deixar trabalhos que criem raiz e que possa produzir por si só, mesmo que a gente tenha que deixar o campo depois de um tempo, eu acho que a gente precisa viver essa realidade com o povo e, a partir da realidade do povo, pedir sabedoria a Deus para que a gente possa desenvolver teologias bíblicas a partir da realidade do outro, a partir da vivência com o outro. Então, eu acredito que esse seja um dos maiores desafios, né? Nos colocarmos no lugar do outro e tentarmos entender a realidade do outro e, em Deus, buscarmos respostas para, depois de um tempo de vivência com a realidade do outro, a gente possa caminhar aí dentro de caminhos que o Senhor nos conduz. Sim, é a contextualização, né? Contextualizar a mensagem do Evangelho, né? E como está a situação lá na China? É inevitável essa pergunta, se o senhor sabe, né? Como está a situação lá na China com essa pandemia?
Como que os chineses estão reagindo? Bom, foi um momento de muita dor, de muita tristeza, de muita pergunta sem resposta, né? Já vivido. Hoje talvez comece a diminuir mais. Eu tenho falado com alguns amigos, ainda há uma preocupação e as medidas elas estão sendo tomadas, mas assim eles têm dito que a vida tem começado a voltar ao normal. Claro, isso não significa que as observações elas não devam ser feitas e os cuidados não devam ser tomados. Mas, por exemplo, quando aconteceu no pico aí dentro da China, talvez 2, 3 semanas atrás, praticamente parou tudo, incluindo os trabalhos em todas as esferas, os trabalhos dos missionários, né? Hoje as coisas começam a tomar forma, volta com as medidas sendo tomadas e as preocupações normal de todos, mas assim eles começam a retomar suas vidas, né? Algumas coisas que não estavam funcionando voltou a funcionar, algumas empresas voltaram a abrir novamente. Então assim eu vejo esperança, né? Em momentos de dor, em momentos de lágrimas, né? Então nesse sentido aquilo que eu acredito que a dor maior, o medo maior meio que passou, né? Ainda existe uma precaução, mas os chineses estão trabalhando para retomar suas vidas, incluindo o trabalho missionário em si também. Uhum. Certo. E o que o senhor tem a dizer? O que você. Ó, ao vivo. Quando é ao vivo é assim mesmo, minha irmã. É. Fique em paz. Peraí, vamos Deixa ele aí? Deixa ele aí. Então, diante dessa situação que a gente está vivendo hoje aqui no Brasil, qual mensagem o senhor gostaria de deixar para o Brasil diante dessa situação de pandemia? E também estamos em plena campanha de missões mundiais, né? Então, essas realidades, né, estão mexendo com a Junta de Missões Mundiais. Qual a mensagem que você gostaria de deixar para a igreja brasileira? Eu gosto muito do texto que diz que as tribulações do tempo presente elas não há de se comparar com a glória que virá, que será revelada. Eu acho que é uma mensagem de esperança, é uma mensagem mesmo de olhar para o tema de missões mundiais esse ano e entender a nossa vocação por natureza. Na verdade, nós fomos chamados, de fato, para transformar o mundo com a alegria de Jesus. A alegria é uma marca característica de nós que estamos em Cristo, de que nós que fomos salvos, de nós que somos chamados para anunciar a luz. Então, se tem um povo que precisa, nesse momento, demonstrar esperança para o mundo, somos nós. Então, a minha palavra ao povo batista, a Igreja Batista Hope aí, é que a gente não perca a esperança, é que a alegria de Jesus possa conduzir os nossos passos, que aquele que nos chamou, ele possa concluir a obra que nos levará a realizar, né? E orem pelo nosso trabalho, orem pelas juntas denominacionais, pela Junta de Missões Mundiais, nacionais, pelas juntas estaduais, e o trabalho não pode parar. A gente não, porque a nossa vida, a base da nossa vida não são circunstâncias. O texto, quando Paulo está escrevendo de Filipenses 4, versículo 4 e 5, que é o tema da campanha desse ano, que é a nossa divisa, Paulo está preso. E Paulo escreve, é uma das suas cartas, uma das cartas da prisão, e Paulo escreve numa carta de 4 capítulos, 104 versículos, nenhum texto, talvez, escrito por Paulo, proporcionalmente, ele falou tanto de alegria. Pelo menos 16 vezes ele volta ao tema da alegria na carta. Então, a minha palavra para todos que me escutam nesse momento é que não perca a esperança. Permita que a alegria de Jesus conduza os seus passos. E não pare a campanha por causa das circunstâncias. Nós temos hoje mais de 2.000 missionários espalhados pelo mundo, só de missões mundiais, que precisa das ofertas de vocês, que precisa das orações de vocês. E a gente precisa se manter firme, né, naquele que nos chamou, e que ele possa conduzir as nossas vidas para a glória dele. Então, a minha palavra é uma palavra de alegria e de esperança, que a gente possa, no meio de, talvez, essa sombra de morte, né, que tenta bater na nossa porta, que a gente possa olhar além, estar com o nosso coração além e confiante que Deus
está conduzindo o seu povo para triunfar em vitória. Amém, amém, pastor. Muito obrigada. Que Deus abençoe. Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar? Só mantermos firmes mesmo no propósito pela qual fomos chamados, orar pelas nossas lideranças, as nossas juntas, os nossos líderes, a nossa convenção, os nossos pastores no Brasil, a cada convenção estadual. Assim, o tempo é um tempo de tomarmos algumas medidas e elas são preventivas. A gente não pode entrar em desespero, achar que as medidas que estão sendo tomadas é porque o caos já bateu na nossa porta. Não, nós estamos tomando medida para que exatamente a gente possa evitar o pior por vir. Mas, acima de tudo, é termos em mente que nós fomos chamados para viver além, né? Além das circunstâncias, além daquilo que pode nos afetar momentaneamente, né? Por isso que eu gosto do texto que as tribulações do tempo presente, ela não tem nem como pensar no que a glória que há de ser revelada, né? Essa glória é muito maior, então a gente tem que ficar e nos apegar a ela. Deus abençoe a vida de vocês e conduza vocês para a glória dele. Amém. Nós agradecemos em nome da Hope, tá? Essa Amém. participação foi Amém. muito boa. Que Deus abençoe. Um abraço para todos vocês, um abraço para o pastor Fabrício. Espero em breve, passando por Brasília, passar por aí para a gente estarmos juntos. Amém, amém.